A Érica enviou um relato longo e muito interessante. Acho que você vai sentir arrepios cada vez que precisar ir para a cozinha depois desse relato. Por isso, fica comigo nessa madrugada, porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, bem-vindos a Sete Além. Sete Além ou Outros Mundos, não importa se você é como eu, curioso, intrigado com assuntos assim, vai gostar de saber que existe uma maneira de visitar com consciência e segurança esses mundos e outras pessoas. Isso mesmo, você pode investigar, aprender, ajudar e estudar. Deve ser muito bom, não? Eu estou falando sobre fazer viagem astral ou projeção astral de um jeito fácil, rápido, simples e muito seguro. Como? Bom, eu fui atrás de aulas e cursos, e é sério, não encontrei nada tão bom, completo, seguro e eficiente quanto esse aqui, esse curso de viagem astral do canal do Pava. Esse curso, segundo o próprio Pava, você já consegue sua primeira projeção astral nas primeiras horas. É um curso 100% online, com muitos módulos sobre viagem astral, onde você aprende a utilizar o seu corpo astral de maneira totalmente consciente. É sério, não vai ter limites para suas aventuras no astral. O Pava tem mais de 10 anos de experiência e estudos nesse assunto, e ele te ensina também a se proteger, não ir a lugares errados e nem encontrar seres negativos. Esse é o único curso que ensina a técnica da câmara projetiva. Chegou a hora de você projetar seu corpo astral, plasmar amigos e objetos astrais, visitar lugares que sempre desejou ou que nunca imaginou e retornar para o seu corpo com total controle. O que acha? Vamos nessa? Não perde tempo, dedique-se ao seu desenvolvimento espiritual com segurança, velocidade e eficácia. O link para o curso está na descrição desse vídeo, mas eu vou deixar um QR Code aqui na tela para você acessar a hora que quiser, porque eu não sei quanto tempo vai ficar disponível, tá legal? Boa madrugada, cidadãs e cidadãos, boa madrugada, alminha. Hoje você tem 2 encontros comigo. Como eu te amo e sei que você também me ama, eu vou colocar 2 mega vídeos no ar. Esse aqui é um que você já está vendo e o outro tá lá no canal do Detetive Astral. Dá uma olhada no card que está aparecendo agora. E assim que assistir a esse aqui, corre lá para ver o outro, tá legal? Aí faz o seguinte, já deixa seu like aqui nesse vídeo antes de começar o relato, porque aí mais gente vem para cá. E eu quero saber se você está vendo primeiro esse vídeo aqui ou já viu primeiro o outro vídeo lá do Detetive Astral de hoje. Por isso, antes de começar o relato, agora mesmo, escreve nos comentários: já já vou para o canal do Detetive Astral. Assim eu vou saber que você veio aqui primeiro. Se você está vindo de lá, comenta agora: acabei de vir do canal do Detetive Astral. Combinado? Ah, mais uma coisa, não esquece de entrar nos grupos que a gente tem e de me seguir nas redes sociais, @oficial7além e @Luciano Milici. Ah, tem um relato? Então envia para luciano@setealém.com.br ou para o número de telefone na descrição aqui do vídeo. Viu alguém copiando ilegalmente o conteúdo daqui? Me avise. Esse é o relato da Érica, uma moça que passou por algo assustador na infância e teve que fazer regressão para lembrar de tudo. Vem comigo. Luciano, quando eu era menina, vivia em uma fazenda no interior de Minas Gerais. Éramos felizes em contato com a natureza e a vida mais simples. Havia um casal de caseiros que trabalhava bem próximo a gente. A dona Maria, esposa do caseiro, cuidava junto com a minha mãe e a minha tia dos afazeres domésticos, enquanto o caseiro, o filho adulto dele, meu pai, meu tio e o marido de uma das tias faziam o trabalho de manutenção, conserto e rotina da fazenda em si.
Havia também outros funcionários mais afastados. As crianças éramos eu, 2 primas e 3 primos de idades que iam de 10 a 14 anos. A gente ria e bagunçava muito. Nas férias, podíamos fazer exatamente tudo o que queríamos, tudo. Veja só como eu era, Luciano. Com toda a liberdade para usar o meu tempo como eu quisesse, eu apreciava ficar na cozinha ajudando a Dona Maria. Claro, eu brincava muito também, mas cozinhar era uma paixão desde aquela época, e isso até explica a minha profissão atual, que eu mexo com gastronomia. Bem cedinho, eu já conheci, graças a Dona Maria, temperos, misturas e segredos da cozinha do interior. Dona Maria também nos ensinava suas crendices e histórias folclóricas. Ouvíamos com cuidado e medo cada uma das lendas e aventuras que ela contava e que ela até dizia ter testemunhado, como sacis, lobisomens, fantasmas, mulas sem cabeças, bruxas e por aí vai. Porém, foi no dia a dia da cozinha que eu tomei contato com algo que realmente foi palpável, assustador e traumatizante. Bom, os primeiros detalhes começaram quando, na cozinha preparando algo com a Dona Maria, eu deixava por acaso cair qualquer coisa que fosse no chão. Dona Maria, sem olhar, falava assim: "Não pega não, deixa aí pro sete além." Às vezes eu não entendia e ela repetia: "Não pega não, deixa aí pro sete além." Depois de algum tempo, alguém que não estava na cozinha, se visse aquele objeto no chão, podia pegar sem problemas. Porém, nós, que estávamos na cozinha e havíamos testemunhado a queda do objeto, éramos proibidos de pegar. Essa era uma das crendices estranhas da Dona Maria. E os dias passavam com essa curiosa mania dela. Caiu um garfo, uma colher, uma faca, um tempero, uma fruta. "Não pega não, deixa aí. Deixa para o sete além." Nada podia ser pego do chão da cozinha, exceto a própria Dona Maria, que, quando tinha suas famosas quedas de pressão, desabava no piso e ficava desacordada por horas. Obviamente, os adultos a levavam para repousar em uma cama e a medicavam. E assim seguia a nossa vida saudável e divertida. Até um final de semana, quando todos os pais foram para Belo Horizonte e deixaram as crianças com o casal de caseiros. Eles passariam a quinta noite, sexta, sábado e domingo de manhã em uma espécie de feira de negócios. Nós, obviamente, adoramos a ideia. Dona Maria cuidava bem da gente, mimava muito, enchia a gente de comida, doces e porcarias, e ela era bem menos rígida que os nossos pais. Na quinta-feira mesmo, Dona Maria reuniu todo mundo na sala à noite e fez chocolate quente pra gente. Enquanto tomávamos, ela disse: "Nada de TV, vou contar uns causos de quando eu era menina." E ela deixou a mim e as demais crianças apavoradas com as suas histórias de terror. No dia seguinte eu acordei cedo e a Dona Maria já estava de pé. Eu a ajudei a fazer o café, todo mundo tomou, brincamos um pouco no quintal e no campo. E eu voltei antes que todo mundo para ajudar a preparar o almoço. Meu primo Rômulo voltou também. Estávamos preparando tudo, eu, Dona Maria e Rômulo, que nunca ficava com a gente na cozinha, era a primeira vez. De repente eu esbarrei em um pão de queijo que estava em cima da mesa e eu derrubei no chão. Assim que o pequeno pãozinho que tinha restado do café da manhã tocou o chão, eu e Dona Maria falamos juntas: "Não pega não, deixa aí pro sete além." Rômulo não entendeu nada. Eu e Dona Maria rimos muito e continuamos a mexer nas panelas. Ele não tinha muita experiência, mas nos ajudou bastante. Com o almoço adiantado, Rômulo disse que ia voltar a brincar com a turma e nós ficamos lá na cozinha, até que a Dona Maria falou: "Eriquinha, pelo amor de Deus, me ajuda que tá tudo rodando." Eu já tinha presenciado umas 2 ou 3 vezes essas terríveis quedas de pressão, por isso corri até ela e servi de apoio para ela ir até a sala. Mas aparentemente nesse dia a coisa foi mais tensa, porque nós fomos andando e ela gritou: "Pega a azeitona, pega sal, por favor." Ela pediu essas coisas para que a pressão dela fosse normalizada. Talvez ela ficasse com medo de desmaiar e não ter nenhum tipo de ajuda mais adulta.
Eu saí debaixo do braço dela e voltei correndo para a cozinha. Então ouvi um estrondo na sala. Voltei correndo e a Dona Maria estava estatelada no chão com a testa sangrando. Nem sei onde ela bateu, porque a sala tinha um monte de móveis coloniais antigos. Sei que eu corri pela sala mesmo e fui para a varanda para chamar a molecada para socorrer. Não encontrei ninguém. Quando retornei pela cozinha, todos tinham entrado por lá também, por isso que eu não os vi. Estavam todos em volta de Dona Maria. Eu gritei e eles me ajudaram a carregar ela até o sofá. Eu estava apavorada porque achava que ela ia morrer. Nesse instante, Rômulo falou assim: "Isso aqui tá com gosto muito estranho." Olhamos para ele e ele estava comendo um pão de queijo. E eu perguntei: "Que pão de queijo é esse, primo?" E ele falou: "É que eu como muito quando fico com medo ou nervoso. Catei aquele do chão da cozinha mesmo, era o que tinha sobrado." Nem liguei. Um dos primos falou assim: "Gente, o pai e a mãe falaram para fechar tudo quando vai chover e pelo jeito vai ter um temporal." Realmente, o céu tinha virado de um minuto para o outro. Ele estava todo escuro e o tempo estava esfriando velozmente. Eu mandei uns irem no campo atrás do marido da Dona Maria ou de outro adulto, já que nossos pais não estavam. Era para um ou dois irem, mas saíram correndo dois primos e uma prima, ficando na casa eu, Rômulo e outra prima, a mais novinha. Dona Maria não dava sinal de acordar, mas respirava pelo menos. Então ouvimos uma porta bater bem forte num dos quartos. Assustamos e gritamos. Eu achei que fosse o vento, mas logo começamos a ouvir passos de bota pesada. Rômulo falou: "O seu Juca deve estar aqui." Seu Juca era o marido da Dona Maria e o único adulto que poderia entrar na casa fora Dona Maria. Os passos de bota andavam em algum lugar do quarto. Fomos até lá e a porta desse quarto estava fechada e trancada. Eu tentei abrir, bati e chamei: seu Juca, o senhor, ajuda, Dona Maria, seu Juca." No começo ninguém respondeu, até que alguém, com passos de bota, se aproximou da maçaneta e mexeu. A pessoa veio até a porta, deu para ver a sombra dessa pessoa por baixo, pela fresta. A pessoa mexeu na maçaneta, mas não abriu a porta. E essa voz dessa pessoa que estava do outro lado disse: "Não era para pegar, era para ter deixado pro sete além." Levamos um baita susto porque aquele sussurro foi muito maligno. Era uma voz humana, mas ao mesmo tempo não humana, dizendo coisas horríveis. Não dava para achar que fosse brincadeira de alguém. Gritamos e nesse segundo, essa mesma porta que estava trancada com outra pessoa do lado escancarou violentamente. Não tinha ninguém dentro do quarto, mas a janela estava toda arreganhada e chovia e ventava dentro do quarto. Gritamos mais ainda. Rômulo levou a priminha pequena para a sala e eu entrei no quarto e fechei a janela. Antes de fechar, porém, eu olhei para fora e vi, ou tive a impressão de ver, centenas de pessoas, ou na verdade não sei nem se eram pessoas, eram silhuetas. Centenas de silhuetas em pé, enfileiradas, olhando para a casa, cercando a casa. Eram muitas e muito idênticas e estavam longe demais, bem lá no horizonte, e cercavam a casa. E também chovia muito, por isso não dava para eu ter certeza que pessoas eram aquelas. Assim que eu fechei a janela, ouvi conversas, gritos e choradeira na sala. Fui até lá desesperada e quando cheguei, os três que tinham, na verdade, saído, já haviam voltado. Falaram que nem tinham conseguido se afastar muito da casa para chamar um adulto, porque a chuva e o vento fortíssimo vinha de todos os lados da casa em direção à própria casa. Ou seja, os ventos pareciam soprar de todos os lados em direção à casa, coisa mais ou menos impossível de acontecer. Além disso, os três que saíram tiveram a mesma impressão de que, ao longe, viram muitas pessoas em volta da casa,
Muitas pessoas, centenas ou mais, pessoas sem rosto, sem roupa e com a forma meio confusa. Imediatamente ficamos todos em pânico total, chorávamos e batíamos no rosto de Dona Maria para que ela acordasse. A casa tinha se tornado algo estranho. A sensação não era mais de felicidade, era como se a nossa casa tivesse sido transportada para outro lugar e invadido outro universo. Peguei o telefone para ligar para minha mãe ou para a polícia, mas não tinha linha. As outras crianças ficaram falando: liga, liga, chama eles. Todas choravam, inclusive eu. Então Dona Maria rapidamente se sentou, sem usar os braços. Ela se ergueu. Olha, Luciano, quando eu digo rapidamente, é porque é sério, foi muito rápido mesmo. Ela se sentou como se fosse um boneco João Bobo que se levanta, sabe? Num movimento só, sem usar os braços. Ela se ergueu e falou: vocês não são daqui, vão embora. Luciano, foi um desespero, dedo no olho e gritaria. A energia acabou e ninguém mais sabia onde estava nem o que estava fazendo. Instintivamente eu corri para a cozinha onde tinha uma janelona. Lá, mesmo com o dia escuro, entraria pelo menos um pouco de luz. O resto do pessoal não sei dizer para onde foi. Fiquei lá, gritando e chamando para que todo mundo viesse comigo. Aí, na porta da cozinha, me apareceu uma silhueta. Pensei que fosse um bicho, mas deu para notar que era a própria Dona Maria. Ela ficou parada na porta em pé com a testa machucada. Eu não sabia o que tinha acontecido com ela, mas tinha certeza de que ela não era a doce Dona Maria de sempre. Eu agachei perto de um armário e fiquei lá, tremendo. Luciano, se esse aqui fosse um desses relatos que você recebe sempre, tenho certeza de que esse seria o ponto em que tudo acabaria, já já com alguma coisa trazendo todo mundo de volta, ou pelo menos eu, não é? Mas não foi isso que aconteceu. Dona Maria estava parada na porta, meus primos estavam correndo pela casa, gritando e se escondendo, chorando e chamando uns aos outros. Ninguém sabia como reagir ao que estava acontecendo. Dona Maria falou mais uma vez para mim: vocês não são daqui, vão embora. Apoiei na mesa para me levantar e puxei um pedaço da toalha. Acabei derrubando alguns talheres e um potinho pequeno de manteiga. Pela primeira vez, Dona Maria não falou nada. E eu falei bem baixinho: não vou pegar, vou deixar para o sete além. Dona Maria disse nessa hora: vocês têm que ir embora logo. Vão embora ou ficarão com a gente aqui. Aqui é ruim, aqui dói muito. Eu falei: para, Dona Maria, tá assustando a gente. Onde é que é pra gente ir? Fala. Ela respondeu: vão embora, saiam daqui, vocês não são daqui. Em pé, eu vi meus primos passando atrás dela. Ela não oferecia perigo nenhum. Quando ela se afastou da porta e saiu andando para algum cômodo da casa, eu fiquei gritando para todos virem para a cozinha. 4 apareceram. Fomos atrás dos outros 2 e encontramos eles agachados, dentro de um guarda-roupa, tremendo. Com todos na cozinha, chorando, eu falei: pessoal, vamos sair também e pedir ajuda, todos juntos. Vamos achar algum outro adulto para vir aqui ajudar a Dona Maria e ficar com a gente até a luz voltar. Ninguém queria sair, mas também ninguém queria ficar, e muito menos ficar sozinho. Nós abrimos a porta da cozinha e a tempestade de vento gelado e chuva fina continuava. Lá no morro, aquelas pessoas silhuetas continuavam a cercar a casa. Ficamos lá na varanda olhando em detalhes aquele estranho fenômeno. Eram muitas pessoas em volta da fazenda. Eu me lembro tão bem que eu posso até desenhar, Luciano. Elas não se mexiam, eram sinistras e observavam. Uma voz veio de dentro da casa: tem que ir embora, senão vão ficar aqui e vai ser bem pior. Nós estamos segurando, mas não dá para saber até quando. Se liberarmos, já era. Olhamos e era Dona Maria novamente. Eu já tinha perdido o medo dela. Ela estava sinistra? Estava demais. Mesmo assim, ela não era ameaçadora. Fui até ela e ela repetiu:
Nós estamos segurando, mas não vai dar para saber até quando. Vocês têm que ir embora. E eu falei, Dona Maria, onde é que é para a gente ir? Cadê a saída? A gente está cercado. Então, nesse minuto, o Rômulo gritou e apontou. E nós vimos, na distância, que o círculo de pessoas silhueta que estavam em torno da casa, bem longe, começou a diminuir. Isso mesmo, a se fechar. As pessoas começaram a se aproximar em marcha lenta, porém constante. Devagarinho elas foram se aproximando, todas ao mesmo tempo vindo em nossa direção. Acho que eu nunca tive tanto medo na vida, porque era aquilo que a Dona Maria estava falando, que ela estava segurando, ela estava impedindo deles virem, mas agora não estava impedindo mais, ou pelo menos estava impedindo apenas que avançassem rapidamente. O primo mais velho falou assim: vamos correr para o meio do mato. E ele partiu. Nós seguimos atrás dele, mesmo sabendo que não ia adiantar porque as pessoas silhuetas cercavam tudo. Eu tinha certeza de que eu ia morrer. Corremos e fomos circulando a casa, procurando uma brecha naquela parede de pessoas que se aproximava, mas não havia brecha. Corremos até uma parte aberta onde havia um antigo tanque de caminhão. Um tanque que a gente usava para nos esconder, nem precisa falar nada. Fomos até lá e entramos e ficamos agachados. O tanque era cheio de furinhos e era todo enferrujado. Era um perigo para a criança, mas ninguém ligava naqueles dias e a gente adorava brincar lá. A nossa voz ecoava. Dava para ver pelos furinhos que elas estavam se aproximando. Porém, tinha sido burrice ir até lá porque esse tanque era afastado do centro formado pelas pessoas. O centro ficava exatamente na casa, ou seja, o lugar que mais demoraria para eles chegarem seria a casa. O tanque seria alcançado por eles logo. Mesmo assim, ficamos lá no tanque alguns minutinhos, vendo aquelas pessoas se aproximando devagar, até que o choro e o desespero viraram problemas físicos. Uma priminha começou a ter espasmos. Pelo menos 2 lá tiveram diarreia e quase todos vomitaram. E para piorar, o cheiro dentro do tanque ficou azedo. Nesse minuto, eu não aguentei e falei que eu ia sair. Eles imploraram para eu ficar, mas eu falei que não, eu não ficaria. Saí do tanque, Luciano. Até o inferno era melhor que aquele cheiro desgramento. Assim que eu saí, eu vi que o círculo de pessoas estava quase encostando no tanque. Gritei para todos saírem lá de dentro, mas não adiantou. As pessoas foram se aproximando. Não dava para ver nada atrás deles, como se o mundo atrás daquelas pessoas fosse embaçado, fosse outro mundo que só era permitido ver quem atravessasse. E eu não estava disponível para ver e nem para atravessar. Desculpe, eu não sei explicar direito o que aconteceu, mas é porque a minha memória de criança só tem esses detalhes. Bom, sei que eu corri de tudo aquilo em direção à casa. E agora vem a parte mais bizarra de tudo isso e eu preciso que você, Luciano, e o pessoal do canal preste muita atenção. Esse meu relato ocorreu quando eu era criança e eu me lembrava somente até essa parte. Eu tinha nítida lembrança de tudo isso, mas essas lembranças pararam aí. Eu correndo de volta para casa enquanto meus priminhos estavam sendo engolidos dentro do tanque velho pela onda de pessoas silhueta. Essa era a minha última lembrança. Sempre que eu comentava com alguém essa história, ninguém recordava. Contava para os meus primos, ninguém falava nada sobre isso. E à medida em que crescemos e fomos morar na capital separadamente, eu fui tendo menos contato com os meus primos. Nas festas de família conversávamos e ríamos bastante sobre a nossa infância, mas sempre que eu tocava nessa memória, no assunto do que tinha ocorrido naquele dia, alguns diziam que se lembravam vagamente de alguma coisa. Os mais novos diziam que tinha sido apenas uma brincadeira que a gente fazia, um faz de conta, mas que a mente infantil tinha transformado em memória. Inclusive, esse fenômeno de transformar brincadeira em memória é muito comum. Tem gente que se lembra de, na infância, ter feito ou visto coisas incríveis que, na verdade,
eram brincadeiras de infância que nunca ocorreram. Bom, já adulta, eu carreguei certos traumas inexplicáveis, coisas que realmente não me traziam memória alguma. Como trabalho com gastronomia, encontrei certas barreiras em alguns momentos profissionais, inexplicavelmente. Sempre me diziam que poderia ser algum tipo de trauma e me indicavam passar por regressão. E foi o que eu fiz. Participei de 2 sessões de terapia de regressão. A primeira não revelou nada demais, mas desbloqueou muitas memórias boas, vívidas e coloridas da minha infância na fazenda. A segunda foi terrível. Nela, fomos exatamente aquele dia em que eu tive a experiência que acabei de detalhar, só que durante a sessão eu pude entender o que aconteceu realmente e, confesso, estava com receio de contar aqui. Mas enviar o relato para você faz parte do processo de cura. Bom, quando eu deixei meus primos dentro do tanque sendo atacados ou pegos pelas pessoas silhuetas, eu corri para dentro da casa. Já que era para morrer, pelo menos demoraria o máximo possível. O dia estava completamente cinza, a tempestade aumentava a cada segundo e não parecia mais que eu estava na terra. Estava muito frio. Desesperada e cansada demais, cheguei à casa e corri para dentro. Tranquei todas as portas e fiquei procurando Dona Maria. Infelizmente não a encontrei, e aquilo me desesperou ainda mais. Eu morreria sozinha. Fui ouvindo sons estranhos e, ao espiar pela janela, notei que as pessoas silhueta estavam muito próximas. Estavam chegando. Ouvi estalos e corri para a sala. Já haviam entrado na sala e em alguns quartos e estavam se aproximando. Agora, de tão perto, dava para ver seus rostos. Eram espectros, pessoas vazias, opacas, mortas por dentro e por fora. O centro do círculo era a cozinha. Fiquei lá, sentada. Minutos depois, já estavam na cozinha. Eu estava no meio de muitas e muitas pessoas que formavam uma multidão daquilo. E eu era só uma criança. Não era justo. E o círculo foi se fechando. Eu me sentei no chão, no exato ponto onde Rômulo havia pego o pão de queijo e comido. Abaixei minha cabeça para esperar a minha morte. Em breve estaria com os meus priminhos. Nesse segundo, ouvi um barulho alto e vi uma luz quente e dourada, como o sol de Minas em uma tarde de verão. Só quem é do interior sabe do que eu estou falando. Essa luz veio da multidão e foi abrindo caminho. Os espectros pararam e olharam, e foram lentamente, realmente abrindo espaço, e, em passos rápidos, chegou Dona Maria, com Rômulo no colo. Ele estava desmaiado, todo vomitado. Ela veio até mim e falou assim: "Vem, menina, vamos embora." Eu fiquei feliz e rapidamente me coloquei de pé. Dona Maria ficou em pé bem no ponto central onde eu estava sentada e me abraçou. Tudo ficou muito claro e eu não vi mais nada. Quando recuperei a consciência era domingo de manhã. Eu e meus primos acordamos todos juntos. Dona Maria estava na cozinha fazendo o café da manhã. Parece que ninguém se recordava de nada e eu só me lembrava da metade da história. Por isso, preferi não tocar no assunto. Apenas lamentei ter perdido o final de semana sem lembrar o que eu tinha feito. Meus primos brincaram muito e eu também. Dona Maria também não falou nada sobre isso. Quando despertei da regressão que me levou a recuperar essa lembrança, fui falar com Dona Maria, mas fazia muitos anos que eu não sabia do seu paradeiro. Descobri que ela morava na cidade onde ficava a fazenda. Ela vendia bolos e já estava viúva, seu Juca já havia partido. Como minha família havia vendido a fazenda, tínhamos perdido quase todo o contato com ela. Apenas uma tia minha ainda falava com ela só uma vez por ano. Peguei o contato e consegui visitá-la num final de semana. Fui lá rapidinho para não atrapalhá-la durante um sábado à tarde. Ela adorou me ver e fez um bolo delicioso. Estava bem velhinha. Fiquei lá apenas algumas horas e só tive coragem de comentar sobre essa experiência no final da minha visita. Eu disse: "Sabe, Dona Maria,
Eu sempre tenho um sonho estranho com a senhora e uns bichos esquisitos. Ela suspirou, ficou bem séria e falou assim: Minha filha, vou te dizer, eu pedi para Deus que você nunca se lembrasse de nada, nenhum de vocês. E eu me espantei, então foi verdade? E ela falou: Não sei como, mas aquele sítio era um cruzamento de uma coisa que nós chamamos de linhas de lei, muito poderoso. E alguma coisa aconteceu que desencadeou uma troca de lugares. Eu passei mal e vocês foram levados para algum lugar próximo, um mundo horrível, bem pertinho daqui. Eu nunca contei isso para ninguém, mas é bom você já saber. Eu fui acordada por uma cópia minha, uma outra Maria. Ela me falou que estava lá com vocês e que era para eu ir buscar vocês lá. Quase desmaiei de novo quando me vi lá, em pé parada, pedindo minha própria ajuda. Essa outra Maria, minha outra eu, falou que era para eu buscar você e seus primos lá do outro lado, naquele outro mundo, e que seus primos estavam no tanque velho, que eles tinham retornado por conta própria, menos você. Fui correndo até o tanque, aqui no nosso mundo mesmo, e realmente achei todos lá. Todos estavam tadinhos, sujos, com o olho arregalado e com a temperatura muito baixa. Nenhum falava nada. Eu trouxe todos de volta para a casa da fazenda, mas ninguém respondia e nem se mexia. Fiquei desesperada. Então, a minha outra eu falou que eu tinha que buscar você, só que para buscar você eu teria que ir para o outro lado, pois você não tinha conseguido atravessar. Você só conseguiria se tivesse ficado no tanque com Rômulo. Mas como você se afastou, você não tinha retornado com todos, por isso não estava no tanque. Então ela falou que era para eu pegar o Rominho. Rominho era como chamávamos o Rômulo na época. Que ele tinha trazido todo mundo de volta quando vomitou e que ele ainda estava com a energia da chave, mas a energia se dissiparia, por isso tinha que ser rápido. Mesmo sem entender, eu peguei o Rominho no colo e fui para a cozinha. Quando passei pela varanda e dei a volta na casa, me vi naquele lugar horrível que vocês ficaram presos. Lá era como se fosse o inferno. Bom, eu nem quis ficar olhando muito, tenho certeza que você sabe muito mais detalhes do que eu, Eriquinha. Eu corri para a cozinha e peguei você. Você estava cercada daqueles bichos estranhos. Foi isso, minha filha. Você estava num estado pior de todos, apavorada e traumatizada. Eu peguei você com o Rominho no colo e trouxe você de volta para o nosso mundo. Eu dei banho em todos, vesti, deitei vocês na cama e fiquei rezando e monitorando, até que vocês acordaram sem se lembrar de nada. Lembrar de tudo isso e ter a confirmação da Dona Maria foi algo muito legal na minha vida, Luciano. Bom, nós nos despedimos e Dona Maria estava com os olhos cheios de lágrima de contar essa história. E parece que foi o único caso que ela contou na vida dela que foi real. Ela, que era cheia de histórias incríveis do sobrenatural, havia acabado de me contar sua única verdadeira experiência com o sobrenatural. Então, nós nos despedimos com a promessa de nos vermos mais vezes e, quem sabe, eu poderia até trazer mais alguém, alguns dos primos, para visitá-la, pois ela estava muito sozinha. O combinado foi nunca mais tocarmos no assunto desse dia entre nós e nem com ninguém. Antes de eu sair, ela me disse para eu assistir ao seu canal, Luciano. Ela falou: lá não tem todas as respostas, mas pelo menos esse cara fala bastante desse assunto. E ela me mostrou que via sempre seu canal pelo celularzinho dela, além de outros, claro. Nós nos abraçamos forte e eu fui embora. Meses depois, Dona Maria morreu. Uma tia minha avisou todos no grupo da família e alguns de nós puderam ir no enterro. Dos meus primos, apenas eu e mais 2 fomos. O resto nem lembrava direito dela ou não tinha toda essa consideração por ela. O Rômulo foi um dos que foi. Você acredita, Luciano, que em certo momento ele me chamou lá fora do velório
para falar sobre o acontecido? Ele lembra um pouco, muito pouco, mas ele lembra sim. Parece que o trauma dele foi meio parecido com o meu, de ter uma memória parcial do acontecido, mas ele também ficou traumatizado e esse trauma atrapalha a vida dele atual e ele quer respostas. Eu disse para ele que não adianta eu falar, que ele precisa fazer regressão para vivenciar e sentir na pele, sem influência de ninguém, mas que tudo realmente era verdade. E eu também falei que se depois da regressão ele ainda tiver dúvidas, era só ele vir falar comigo. Na verdade, agora que Dona Maria já se foi, eu tenho a permissão de contar esse relato. Então, se você gravar um vídeo, caso o Rômulo fique com dúvidas depois da regressão, eu vou mandar que ele assista esse vídeo. Recentemente, Luciano, eu vi uma entrevista sua para um podcast onde você falou que tem muitos e muitos relatos de regressão que você nunca postou, mas que se tratam de pessoas que foram para Sete Além ou tiveram experiências em realidades paralelas, mas que só foram lembrar depois de passarem por terapias de regressão. Foi isso, Luciano. Estou maratonando os vídeos do seu canal e adorando, e também o do Detetive Astral, mas eu confesso que nada mais de incrível aconteceu na minha vida, exceto esse relato que eu contei agora. Nos vemos em Sete Além, Luciano. Um abraço, Érica. E esse foi o relato da Érica. Você acredita que regressão possa mesmo trazer memórias de abdução ou experiências com realidades paralelas? Você teria coragem de fazer regressão? Já fez? Me conta como foi. E não esquece de fazer como eu pedi no começo do vídeo e avisar se assistiu hoje esse aqui primeiro ou o primeiro do Detetive Astral, tá bom? E se esse aqui foi o primeiro vídeo, então corre pra lá, o que você tá fazendo aqui ainda? Fica comigo nessa madrugada porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, nos vemos em Sete Além.